Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos irmãos? Eu espero que sim e tenho certeza que todos estão bem. Pela minha fé, eu tenho certeza que vocês estão indo cada vez melhores. Todos os nossos queridos comentaristas aqui do nosso canal, né? Todos eles que estão sempre aqui conosco, né? Nos ajudando de alguma forma, porque vocês comentando, né? Nós temos uma influência melhor de energias. Vocês sabiam disso? Então eu agradeço muito a vocês por tudo, né? Clientes ou não clientes que comentam aqui, todos esses nossos queridos amigos que fazem assim para o nosso vídeo, nos ajudam também, né? E eu quero deixar aqui para vocês a minha mensagem que nós ainda temos aquela nossa promoção, tá? Para fazer a análise, tá bom? Foram muitos pedidos para prosseguir mais um pouco, porque as pessoas ainda iam ter os valores e tal, né? Estamos aí com a promoção, tá aí no Mostrar Mais, tá bom? E eu sempre peço a vocês para olharem aí o Mostrar Mais, né? Porque tenha sempre alguma informação também sobre o vídeo ou sobre os nossos trabalhos, tá bom? Esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as inquietações sexuais na vida após a morte. Porque todos nós que estamos aqui nesse canal, no nosso canal, sabemos que há vida após a morte do corpo físico, né? Ou a morte do corpo físico é uma trocada de roupa, né? Vamos dizer assim, nesse exemplo simples para que a gente possa entender melhor. Então a gente precisa entender que quando o espírito se vai, o corpo é que fica, vai para a terra e vai para viver outra vida no mundo espiritual, para aguardar novas experiências conforme manda a espiritualidade, os mentores, né, que vão fazer todo aquele processo de programação para uma nova vida. Então, o que nós vamos falar nesse vídeo aqui, nesse texto, que é mais baseado nas psicografias, né? Que as pessoas desencarnadas, né? Porque a única diferença, como eu já falei, das pessoas desencarnadas para nós é que nós temos ainda corpo físico, né? E eles não têm mais, no momento, né? Então, tudo isso é o que? É um sistema rotativo, né? Um dia uns têm, outro dia outros não têm. Então, são o quê? Há 3 vezes mais que estão desencarnados, né? Girando aí, né? No mundo espiritual, em volta do mundo espiritual e psíquico da nossa Terra, do nosso planeta, aguardando novas experiências. Então, as inquietações sexuais após a morte, nós vamos ver aqui nesse exemplo, né? Está no livro de Marlene, né? Está no livro também, além de Chico Xavier, está no livro de Marlene Nobre, tá? Nossa Vida no Além, o nome do livro. Para quem quiser, eu vou deixar escrito aí, não mostrar mais, né? Nossa Vida no Além. Então tem um capítulo chamado Inquietações da Libido, né? Que esse capítulo aborda essas questões aí. Então, como é muito natural, as pessoas têm curiosidade, né? Todo mundo tem curiosidade de saber como vai ser a constituição de um lar no além, se tem, se não tem, se tem relações sexuais no além, né? Se os seres se unem em matrimônio no além, se há gestação no mundo espiritual. Então as pessoas gostam muito de saber isso, por uma certa curiosidade, né? Muitos nem estudam a espiritualidade, né? Preferem ficar vendo outros tipos de programa que não vão levar a nada, né? Não vão dar, né, aquele suporte necessário ao espírito para quando se for não se ver perdido, né? Então as pessoas preferem ver programas inúteis de TV aí, né? Que só vão o quê? Mexer com o emocional, né? Não vão dar utilidade aos seus conhecimentos, nada disso. Mas a gente está aqui para tentar mostrar para as pessoas que a gente precisa desse conhecimento, né? Então, os desencarnados que enviaram os seus pais e familiares, né, encarnados através de Chico Xavier, são muitos, né?
Então, aqui a Marlene Nobre, ela fala que em 500 mensagens que ela estudou, publicadas em mais de uma centena de obras, inclusive Chico Xavier, né? Ela encontrou as respostas que procurava e colocou nesse livro que eu falei para vocês, Nossa Vida no Além, né? Nesse capítulo Inquietações da Libido. Tem assim, ela aprendeu que muitas regiões mais evoluídas há também o casamento das almas. Nós vamos ver aqui com um exemplo, né? É que as almas que se unem conjugadas pelo amor puro, gerando obras admiráveis de progresso e beleza. Mas como nós estamos na Terra, que é um planeta ainda semi-primitivo, o que a gente vê aí são os feminicídios, o que a gente vê aí são os espíritos que se aproximam, né? Há esses casamentos aí que são mais de fachada, né? Casamentos por dinheiro, casamentos pela paixão, que é igual uma palha no fogo, né? Você joga a palha, ela se acaba rápido. Então é isso que estão havendo agora, ultimamente, mais essas atrações desses espíritos que vão depois aí passar por esses feminicídios aí, né? Os espíritos de comportamento superior, diz aqui, né? Aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno. Por isso vemos muitas criaturas encarnadas que, embora separadas de sua alma gêmea, desenvolvem serviços de amor aos semelhantes, a fim de aplicarem de forma útil suas energias sexuais, até que um dia possa reencontrá-la, né? Ou seja, a alma gêmea, nas outras dimensões da vida íntima e integrar-se no seu halo energético da complementação ideal, né? O Ivo de Barros Correia Menezes, o Ivinho, enviou 20 cartas para sua mãe, através das obras de Chico Xavier. 6 delas estão no livro Retornaram Contando. Também tem o seu outro livro que eu vou deixar aí para vocês pesquisarem, se vocês quiserem, né? Que são de cartas psicografadas de Chico Xavier. 6 delas, né, dessas cartas desse Ivinho, estão no livro Retornaram Contando. 5 outras no livro Gratidão e Paz. E algumas outras estão dispersas. Em 1983, 5 anos após a sua desencarnação, foi ocorrido aos 18 anos, ele desabafou com a sua mãe Neide, numa carta. Ele fala assim: continuo desencarnado e prossigo querendo casar-me e ser pai de família. Olha só. Estimo os avós que me favorecem aqui, ele está perto dos avós, com os melhores ensejos de ser feliz, mas no fundo de mim mesmo, o que desejo realmente será formar na juventude de o meu tempo e adotar uma vida caseira, pródiga de bênçãos de paz. A mãe Neide, é que seu filho anda partido em 2, ele fala para a mãe na carta. Tamanho é o meu anseio de realizar-me na condição de homem. Em sua 6ª carta, psicografada em 26 de maio de 1984, Ivinho continuou a dialogar francamente com o coração materno, ou seja, com a sua mãe, né? Expondo seus anseios mais íntimos naquele desejo de passear com uma garota, a tirar colo, observando se ela nos serviria para um casamento futuro. Aquilo ali tudo permanece com ele. Olha só. Muitos rapazes se desligam com facilidade desses anseios. Tenho visto centenas que me participam estarem transfigurados pela religião e outros adotam exercícios de yoga com o objetivo de cortarem essas raízes da mocidade com o mundo. Ou seja, ele tem contato com outros jovens desencarnados, né? Uns fazem yoga para esquecer essa vontade, né, que o Ivinho tem. E outros estão transfigurados pela religião. Olha só o que a religião faz, né? Meu tio Ivo fala em amor entre os jovens. Ele tem um outro tio também chamado Ivo. Apenas usufruindo o magnetismo das mãos dadas. E até já experimentei, mas a pequena não apresentava energias que a atraíssem para longos diálogos sobre as maravilhas da vida por aqui. Fiz força e ela também. No entanto, nos separamos espontaneamente.
porque não nos alimentávamos espiritualmente um do outro. Ele até tentou, né, lá no mundo espiritual com uma outra desencarnada, jovem lá, andava de mão dada e tal, mas ele sentiu que aquilo ali não ia dar certo porque eles não tinham o mesmo desejo, apesar de estarem fazendo o possível para aquilo, né? Deu para vocês entenderem? Creio que meu caso é uma aprovação que apenas vencerei com o apoio do tempo. Então ele está dando tempo ao tempo para que isso aí saia dele, né? Ele fica menos ansioso até que venha outra reencarnação. Se estivesse aí, ele prossegue, faria 25 anos em janeiro próximo, um tempo lindo para se erguer um lar e criar filhos. Olha a vontade dele. Ele tem muita vontade, né? Ele desencarnou com 18 anos, mas ele tem muita vontade, né, de ter. Ele faria 25 anos, né? Ele diz aí em janeiro, quando ele fez essa carta para a mãe dele. E ele seria um tempo lindo, ele diz, né? Ele pensa muito nisso. Aí vem aqui, realmente a aprovação com vistas à disciplina emotiva parecia implícita no caso do Ivinho, né? A semelhança de milhares de outros jovens, como ele mesmo pôde constatar, entre seus companheiros de vida nova, não é mesmo? Mas é interessante anotar a sinceridade do seu coração, abrindo a alma por inteiro para a mãe à procura de apoio. Nesta mesma carta ele continuou, Mamãe Neide, por que será que o homem passa por esse período de necessidade de integração com uma outra criatura no casamento? Por que será? Ele não entendia, porque ele estava sentindo aquela vontade, né, de casar novamente. Ele fala, sei lá, a minha avó Celeste considera fácil essa abstenção por aqui, porque nos afirma que em nossa esfera não há possibilidade de gravidez. Tá aqui a resposta, né, para quem procura assim, tem gravidez no mundo espiritual? Né? Aí a avó Celeste que anda com ele falou, não há possibilidade, né? Mas com gravidez ou sem ela, eu queria uma companheira loura ou morena, olha só, que se parecesse com você, mamãe, que me protegesse, que me conseguisse organizar os lugares para descanso, que eu pudesse beijar muitas vezes para compensá-la do carinho que me consagrasse. Olha o coração emotivo que tem ele, né? Dizem por aqui que os pares certos trocam emoções criativas e maravilhosas nos simples toques de mãos. No entanto, estou esperando o milagre. Ele espera isso, né? Em seus apontamentos, Ivinho lembrou que na Terra, rapazes e moças buscam dedicar-se aos esportes, na tentativa de liberar o magnetismo do sexo. No entanto, para ele, nem mesmo isso daria jeito. Ele quer casar. Ele quer casar. Deus queira que tenha conseguido, né? Porque foi em 1984 que ele editou essa carta, Deus queira que ele já tenha conseguido nesse tempo, né? O jovem não disse, mas o esporte na espiritualidade tem outras modalidades, uma vez que o sistema muscular estriado ou o sistema esquelético existente no corpo físico daqui da Terra não permanece no perispírito, é transformado durante a histogênese espiritual. Lá não se utiliza senão a força mental. E os deslocamentos individuais operam-se na faixa da volitação, né? É só voando e com a mente. Então não tem, né, como ter o músculo, né? O músculo do corpo espiritual não é o mesmo do músculo daqui da Terra, do músculo do corpo físico daqui da Terra. Não é o mesmo. Referir-se aos estudos e trabalho que desenvolve sob a orientação dos instrutores espirituais, né? Quando interrogado por eles. Não teve coragem de mentir quanto ao seu verdadeiro estado mental em relação ao sexo, né? Enfim, esta é a minha atualidade, não podia omitir o que sinto perante a você, minha mãe, minha confidente e minha melhor amiga. Com o tempo, vamos regularizar tudo isso. Esteja tranquila. Refiro-me ao assunto, porquanto noto que a maioria dos jovens desencarnados que se comunicam dão uma volta no caso e passam por cima. No entanto, sei que a maioria deles está na posição semelhante à minha. Ele sabe que a maioria que digita a carta psicografada passa por cima desse assunto, né? Mas ele não, ele foi
mais sincero, ele abriu o coração para a mãe dele na carta que ele psicografou através de Chico Xavier, né? Mas não há nada de ser nada. Acredito que vou entrar em cordão das mãos entrelaçadas e depois darei notícias. A gente espera que sim, né? Que ele tenha conseguido, já que nessa ânsia que ele tem, né? De estar com a mão entrelaçada com uma jovem, que ele vá fazer o progresso, assim, a experiência e fazer uma programação, né? As cartas do jovem Ivo, a sua mãe, constituíram, a nosso ver, um esforço enorme do seu espírito para adaptar-se ao plano espiritual. Com esse desabafo possibilitado durante tantos anos pela psicografia de Chico Xavier, ganhou forças para resistir, contando principalmente com a compreensão da mãe e da avó. No mundo espiritual, seu avô Barros chegou a sugerir-lhe uma nova reencarnação, mas o jovem apavorou-se. O avô até disse, vamos reencarnar novamente, vai, pede lá para reencarnar. Mas ele se apavorou, olha só. Isso é um assunto grave, porque não desejo assumir outra personalidade, esquecendo os vínculos que me ligam ao meu querido coração. Olha só, pessoal, aqui um ponto para reflexão, né? Ele estava desencarnado naquele momento, o Ivo, né? O avô Barros foi sugerir, né? Porque ele contava também tudo para o avô e para a avó que estavam lá com ele, desencarnados. O avô foi sugerir uma nova encarnação para ele, mas ele se apavorou, porque ele não quer mudar de personalidade. Ele quer ser aquele Ivo que estava ali sentindo aquelas vontades, aqueles desejos, não é? Para vocês veem como é a falta de conhecimento espiritual, né? Porque ele, em nova reencarnação, ele só vai trocar de corpo, né? Todos nós só trocaremos de corpo, não de mente, não de pensamento, né? Só que vai viver em outro momento, em outra família, de uma outra forma, não é? Mas ele quer viver aquela vida dali, do jeito que ele está, do jeito que ele está pensando, do jeito que ele está agindo. Ele quer arrumar a namorada ali no mundo espiritual e está apavorado com a nova reencarnação. Agora vocês dizem, mas isso é falta de conhecimento espiritual, não é? Agora, como ele já era uma criatura boa, ele conseguiu, né? Ele conseguiu ter acesso a fazer uma carta essas cartas, né? Todas que ele fez. E então, para ele, isso foi muito bom, né? E para a mãe dele, que acreditava e que foi lá no Chico Xavier e conseguiu, né? Que eles se comunicassem. Mas vocês vejam a falta de conhecimento, ele lá não quer reencarnar, porque ele está com medo de perder a personalidade dele atual, e as pessoas não perdem, né? Porque ele tem medo do esquecimento, né? Enganam-se lamentavelmente quando possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade, né? Então, como a gente tem que ficar vendo, ainda temos muito que aprender, né, pessoal? Temos muito que aprender, sobretudo os jovens. Precisam aprender muito, muito, muito nessa questão aí de vida espiritual. O ponto é esse, né? Como estão morrendo jovens aí, né, pessoal? Vocês já estão vendo como estão desencarnando jovens, gente. Mas muitos, por acidentes, por assassinatos, por doenças, né? Por rebeldia. Muitos estão desencarnando jovens. Eu vejo na TV todos os dias muitos jovens, centenas de jovens desencarnando em toda parte. Cometendo suicídios, né? Cometendo delitos, a polícia mata. Gente, o momento é esse. Vocês viram por essa carta o desejo, já que ele era um jovem de 18 anos, estava em sua plenitude sexual, né? Vivendo com o corpo, né, biológico, em sua plenitude sexual. O que está fazendo a cabeça dele, estava fazendo nessa época de 1984, essa carta dele, né? Essas cartas que ele psicografou através de Chico Xavier. Como estavam fazendo falta agora o conhecimento espiritual dele, né? Porque aí ele não iria ter medo da personalidade dele mudar, porque a personalidade dele é o campo dele, né? É o corpo mental dele, inferior, superior, todos os corpos, né? O perispírito que guarda a alma. Não era, né? Não vai mudar. Ele vai em outra reencarnação realmente encontrar aquela pessoa.
um desejo muito forte dele, porque ele é uma pessoa boa, vai encontrar alguém bom, não é mesmo? Então, olha aí para os jovens, vamos prestar atenção nisso aí. Vamos desenvolver mais um conhecimento espiritual, né? Para que no futuro, quando desencarnar, se desencarnar jovem, não aconteça isso aí. Que a gente viu agora como exemplo através dessa carta do Ivinho, passando por esses momentos aí, né? Difíceis para ele no mundo espiritual, porque ele quer viver com aquela personalidade dele que ele está vivendo naquele momento. Ele está com medo de reencarnar, ele estava com medo, né? De reencarnar em 1984. Ele falou isso. Então não é para ter medo, né? Porque a personalidade não muda, ok? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Namastê para todos. Paz, saúde, progresso espiritual, progresso na vida, tá? Não vamos esquecer da espiritualidade, vamos sempre interagir com nossos mentores queridos espirituais, que estão sempre conosco, tá? Que estão sempre nos envolvendo na paz, na tranquilidade, na proteção, ok? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.